Oi, pessoal, Rodrigo aqui de novo. E, bom, quando a gente fala de indicadores educacionais, em geral a gente só fala de notas de matemática e português, né? Hoje a gente vai pensar um pouquinho como ir para além disso, certo? Vamos lá. Então a gente vai ver hoje algumas variáveis que influenciam bastante a nota. A gente vai falar também sobre tipos de dados e vamos dar uma olhadinha aí num detalhe do IDEB. Bom, então, se você está olhando as notas, é super importante você não olhar só para elas. Você tem um monte de coisas que influenciam a nota e são importantes aí dependendo do tipo de análise que você vai fazer, tá? Bom, a variável mais conhecida aí que influencia a nota dos alunos é o nível socioeconômico, né? É bastante conhecida agora, mas antes não era tanto, né? Então, aí essa época de 2012, saiu essa reportagem sobre a minha tese de doutorado, né? E aí tem esse número bombástico, né? 80% da nota da escola no Enem é influenciado por fatores que não estão sob controle da escola, né? Então aí foi traduzido como nível socioeconômico, mas são várias variáveis de contexto que eu juntei num modelo multinível, tá? E é impactante mesmo. Mas, se você for no detalhe ali da tese, você vai descobrir o seguinte. Então, logo no resumo, eu estou dizendo ali que 20% da variação das notas dos alunos foi explicada por fatores de contexto, né? E no nível das escolas, esse 20% vai para 80%, né? Então, o que está acontecendo aqui é a influência do contexto, ela é mais forte ou mais fraca, dependendo do nível que você olha. Ela sempre existe, né? Mas ela influencia muito mais a nota da escola, né? Quando você vai fazer aquela média, do que a nota do aluno, tá? Pode parecer estranho, mas é isso. Educação não é uma coisa muito simples, não. Então, primeira lição do dia. Para compreender a educação, a gente precisa pensar de forma diferente em cada nível, né? Cada nível tem a sua própria dinâmica. Então, você tem que conseguir pensar de forma diferente e conseguir integrar essas formas de pensar. Esse é o nosso desafio. Além do nível socioeconômico, várias outras variáveis interferem na nota, tá? Eu fiz uma listinha aí para ajudar vocês. E algumas dessas variáveis, elas não só interferem na nota, né, mas elas podem também ser consideradas indicadores por si mesmas, né? Então, qualidade de gestão, investimento por aluno, enfim. Dependendo aí do caso, você pode pensar como uma variável que está interferindo na nota ou uma variável que é importante por si mesma, certo? Fica a dica. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos básicos de dados, né, e cuidados que você tem que ter com cada tipo. Basicamente, a gente tem 3 tipos de dados, tá? Os dados censitários, que são os dados que é quando você tem dados da população inteira. Então, você está falando de escolas, por exemplo, escolas de um certo estado, você tem dados sobre todas as escolas, né? E aí você quer saber, sei lá, quantas escolas tem laboratório de ciências. Você vai lá no censo e descobre quantas escolas tem. Show de bola, maravilha, né? Agora, muitas vezes você não tem um dado censitário, você vai ter uma amostra, né? Então, a PNAD, por exemplo, é uma amostra, é uma pesquisa amostral. Quando você tem uma amostra, você não tem certeza de que o número que você obteve é exatamente igual àquele da população, né? Então, você precisa aí testar uma significância estatística, tem uma margem de erro, um intervalo de confiança aí, que você precisa considerar, tá? Agora, você pode também ter um outro tipo de dado, né? Que é um dado que você obteve de outras fontes, né? Não foi alguém que foi fazer uma pesquisa com uma finalidade específica, que é, enfim, a sua finalidade, né? São dados que existem e você está aproveitando eles para fazer uma pesquisa, tá? Então, nesse caso, você precisa tomar mais cuidado. Além da questão da significância estatística, você também tem a questão do viés de seleção, né? Que será que os dados que você tem representam a população ou tem alguma distorção na obtenção desses dados, né? Então, para a gente entender melhor, como é que é isso na educação?
Bom, então como eu falei, o censo escolar é um dado censitário, né? A gente tem aí como dado amostral a PNAD contínua, né? Que ela é feita todo ano, enfim, era feita antes da pandemia, enquanto o censo da população é feito a cada 10 anos, né? A PNAD é feita todo ano. E um exemplo de dados que não são nem censitários e nem amostrais é o Enem, né? Então, o Enem, por que o Enem não é amostral? Porque as pessoas escolhem fazer o Enem ou não, né? Então, elas não é a pessoa que está fazendo a pesquisa que vai escolher aleatoriamente quem vai entrar, né? É a pessoa que escolhe se ela vai fazer o Enem ou não. E esse tipo de escolha, ele é influenciado aí por muitos outros fatores que também influenciam a nota. Então, o Enem ele não deve ser usado como fonte de informação para você generalizar para a população total. Você tem que pensar na população específica do Enem, né? Uma população pré-universitária, por exemplo, tá? E isso tem a ver com essa reflexão aí sobre os viés de seleção. E o IDEB, por que ele está nesse meio do caminho aí, né? Então, o IDEB ele tem aspectos censitários e ele tem aspectos amostrais, né? Ele fala de todas as escolas públicas, né? Mas não fala de todos os alunos que estão dentro dessas escolas, enfim. Dá para discutir um pouco esse aspecto do IDEB. E é um pouco que eu vou falar aí nessa próxima sessão sobre isso. Se você não tem dados censitários, lembre, o intervalo de confiança é importante. Então, como eu disse, o IDEB ele tem aspectos censitários e aspectos amostrais, né? Então, eu fiz um estudo focando aí na questão mais dos aspectos amostrais, digamos assim, e a minha preocupação era, né, quando uma escola melhora o IDEB, né, de uma versão para outra, né, em 2 anos, será que ela melhorou mesmo ou será que ela está só variando dentro de uma certa margem de erro, né, um intervalo de confiança? Então, aí eu fiz esse artigo para investigar essa questão. E aí a gente tem, para começar, o IDEB dos estados, tá? Então tem todos os estados aí, e a gente vê, parece um H deitado, né? Na verdade o IDEB, ele é um pontinho bem pequenininho aí no meio, e para cima e para baixo a gente tem o intervalo de confiança, tá? O que você consegue perceber, o IDEB do estado, ele está divulgado aí com uma casa decimal, e essa uma casa decimal é suficiente para você diferenciar as médias, elas são significativamente diferenciadas. A ideia do intervalo de confiança é assim, ó, você tem um aqui e o outro aqui, ó, eles são diferentes. Na medida em que eles se sobrepõem, aí você já não pode considerar esses 2 números diferentes, tá? Existe uma chance deles serem iguais, né? Então, agora, e se a gente olhar as escolas, será que é a mesma coisa? Aí agora a gente está vendo o IDEB das escolas, né, também ranqueado e tal. Aí como é muita coisa, eu, em vez de fazer aquele Hzinho assim, com uma coisa de cima e embaixo, eu tirei essa coisa de cima e de baixo, só uma linha, né, para cada intervalo de confiança. E aí o que a gente consegue perceber é que tem uma grande sobreposição, né, principalmente no meio. As escolas podem ter médias diferentes, a média é essa parte mais pretinha aí, elas podem ter médias diferentes, mas levando em conta a margem de erro do IDEB, que deu um belo trabalho para calcular, que é o intervalo de confiança, né? Levando em conta a margem de erro, essas escolas não são diferentes, né? O IDEB delas não é diferente. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é, sim, o IDEB importa, mas talvez não, quando a gente está falando do nível das escolas, talvez não com essa precisão toda que a gente imagina, né? Então, para dar um exemplo, o que eu fiz? Eu peguei o IDEB de 2015, levei em conta esse intervalo de confiança, essa margem de erro, né? E quando você compara as escolas com o IDEB de uma versão antes, que é 2013, e uma versão depois, que é 2017, a grandíssima maioria das escolas não mudou o IDEB, né? Então, 81%, 83%. Ou seja, a escola fala, melhorei IDEB, piorei IDEB. Ok, mas tem 83% de chance de, na verdade, isso não ter importância nenhuma, né? Então, no longo prazo, a gente vai vendo que as coisas mudam, né? Ou também, se você for pensar nas metas de longo prazo das escolas no IDEB,
também, né, ali 4%. Então, faz sentido pensar no IDEB das escolas em longo prazo, mas não em curto. E aí é mais uma lição daquele princípio, né? Dependendo do nível que você está olhando a educação, a coisa funciona de um jeito ou de outro. É importante pensar sempre no nível, né? E no caso, a nossa conclusão é essa, que o IDEB por escola, ele é muito menos preciso do que o IDEB por estado. E por fatores óbvios, né? Porque tem muito mais dados sobre um estado do que sobre uma escola. Bom, então hoje a gente viu algumas variáveis que são importantes, que podem ser tanto consideradas juntos com as notas quanto importantes por si mesmas. A gente viu a importância do intervalo de confiança, do viés de seleção. A gente viu que a educação funciona de forma diferente em diferentes níveis. Então, se você viu uma coisa do aluno, não generaliza para a escola, não generaliza para o Estado. Cada nível ele vai ter a sua dinâmica, né? E um exemplo disso é o IDEB, que o IDEB por escola ele é muito menos preciso do que o IDEB por estado, e observando o grau dessa imprecisão, né, a gente considera que o IDEB por escola não é adequado para um monitoramento a curto prazo, né? Ele pode servir aí mais a médio e longo prazo, mas para curto prazo muita coisa é só variação. E aí, se você jogar muita energia em cima disso, pode ser que você esteja tirando energia de alguma outra coisa importante. Certo? Então, espero que tenha sido útil. Até a próxima aula.